Olá! Para falarmos sobre os dois estados de Jesus Cristo, o estado de humilhação e de exaltação, nós vamos recorrer a um dos nossos símbolos de fé, o Catecismo Maior de Westminster, que trata de uma maneira muito clara e didática destes dois aspectos, os dois estados. O primeiro deles, na pergunta número 46, qual foi o estado da humilhação de Cristo? A resposta é a seguinte: o estado da humilhação de Cristo foi aquela baixa condição na qual, por amor de nós, despindo-se da sua glória, ele tomou a forma de servo em sua concepção e nascimento, em sua vida, em sua morte e depois até a sua ressurreição. E o texto bíblico que é utilizado, ou um dos textos utilizados aqui para fundamentar essa resposta, é a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 a 8, no qual Paulo diz que Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, o primeiro estado que nós tratamos na teologia, ou na cristologia, é exatamente o estado de humilhação de Jesus Cristo. E aqui, como nós vimos, fica muito claro que a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele se tornou homem. João capítulo 1, versículo 14. Ele habitou entre nós. Ele se tornou carne. E exatamente neste momento em que ele se torna carne é que o seu estado de humilhação acontece, ou se inicia o estado de humilhação. Porque Jesus Cristo, embora sendo Deus, ele, como diz Paulo, ele esvazia-se de si mesmo, no sentido de que aqueles atributos, aquelas características que eram especificamente próprias do Deus soberano, agora elas são esvaziadas, não que Jesus as abandona e não que ele deixa de ser Deus, ele continua Deus, mas no sentido de que agora ele passa a partir da encarnação, a experimentar os aspectos que são tipicamente ou propriamente da humanidade. Então ele se torna em figura humana, como diz Paulo, ele se torna a semelhança de homens. Portanto, desde a sua concepção, a sua vida, a sua morte, toda a sua história neste mundo mostra que ele então, mesmo sendo Deus, tornou-se homem, habitou entre nós. Portanto, esse período da concepção no ventre de Maria até a sua ressurreição é o período que nós compreendemos, o período que nós chamamos de estado de humilhação de Jesus Cristo. As perguntas seguintes do Catecismo Maior explicam cada uma dessas situações. Por exemplo, a pergunta 47 diz como que Cristo se humilhou na sua concepção. E a resposta é que Cristo se humilhou na sua concepção e nascimento em ser, desde toda a eternidade, o Filho de Deus no seio do Pai, a quem aprouve, no cumprimento do tempo, tornar-se Filho do homem, nascendo de uma mulher de humilde posição, com diversas circunstâncias de humilhação fora do comum. Então aqui é um aspecto, porque mostra lá em Lucas capítulo 2, versículo 7, que Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou, o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Portanto, Jesus Cristo, ele não nasceu numa situação real, ou melhor, numa situação régia, né, ou de rei. Jesus Cristo, ele nasceu de uma mulher de posição pobre, né, humilde, como diz o texto do Catecismo. Ele se humilhou na sua vida, pergunta 48 diz, sujeitando-se à lei, a qual cumpriu perfeitamente. Lutou contra as indignidades deste mundo, as tentações de Satanás, as enfermidades da carne, quer comuns à natureza do homem, quer as procedentes dessa baixa condição. Então Jesus Cristo também ele teve que se submeter à lei, né? E esse é um aspecto que também demonstra sua humilhação, porque sendo Deus, ele também se humilhou ou se sujeitou à lei, se sujeitou às tentações de Satanás, se sujeitou às enfermidades da carne, né? Às paixões, por exemplo. Como Cristo se humilhou na sua morte? Na sua morte, ele tendo sido traído por Judas, abandonado pelos seus discípulos, foi escarnecido, rejeitado pelo mundo, foi condenado por Pilatos, atormentado pelos seus perseguidores, tendo também lutado contra os terrores da morte, os poderes das trevas,
tendo sentido e suportado o peso da ira de Deus, ele deu a sua vida como oferta pelo pecado, sofreu penosa, vergonhosa e maldita morte de cruz. Então todo o processo da morte de Jesus Cristo também representou sua humilhação. Ele foi traído, ele foi enganado, ele foi abandonado, foi rejeitado pelo mundo, né? Sofreu todos os tormentos dos seus perseguidores, lutou contra os terrores da morte. Você se lembra que na narrativa em que ele estava no jardim do Getsêmani, Jesus estava em agonia, né? E ele orava intensamente, pedindo que, se possível, Deus, o Pai, passasse dele aquele cálice, aquele sofrimento, né? Isaías capítulo 53 já prescrevia isso também, né? Que diz que Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então Jesus Cristo também, na sua morte, ele foi desprezado, mais rejeitado entre os homens. Isaías 53:3, homem de dores, sabe o que é padecer. Então as Escrituras mostram que Jesus Cristo, ele, mesmo sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, mas tornou-se humilde, humilhou-se, né, tornando-se à semelhança de homens. Depois ainda a humilhação de Jesus Cristo depois da sua morte. A humilhação de Jesus Cristo depois da sua morte consistiu em ser ele sepultado, continuar no estado dos mortos e sob o poder da morte até o terceiro dia. Não é? O que, aliás, foi expresso nas palavras desceu ao Hades, como nós também afirmamos no nosso credo. Então esse foi o estado de humilhação. Mas depois disso veio o estado de exaltação de Cristo. E aí a pergunta 51 do Catecismo Maior também responde o seguinte, que o estado de exaltação de Cristo compreende a sua ressurreição, a ascensão, o estar sentado à destra do Pai e a sua segunda vinda para julgar o mundo. Então essas 4 situações aqui, né? A pergunta 52 diz como Cristo foi exaltado na sua ressurreição. Ele foi exaltado em não ter visto a corrupção da morte. Então o corpo de Jesus Cristo não sofreu decomposição, né? O mesmo corpo em que sofrera com as suas propriedades essenciais, tendo-se realmente unido à sua alma, ele ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, pelo seu próprio poder. Então isso mostra a exaltação de Jesus Cristo, né? E por essa ressurreição declarou-se Filho de Deus, quer dizer, ele confirmou ser Filho de Deus a partir do momento em que ele vence a morte, por haver satisfeito a justiça divina, o tetelestai, está consumado, eu paguei o preço, ter vencido a morte e aquele que tinha poder sobre ela, e ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Tudo isso fez ele na sua capacidade representativa, ou seja, como cabeça do seu povo, da sua igreja, para justificar o seu povo e para vivificar o seu povo, pela graça, não é? E também para lhe assegurar a ressurreição dos mortos no último dia. Então, vários textos bíblicos comprovam esta ideia. Por exemplo, o Salmo 16, versículo 10, que diz que não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, o corpo de Jesus Cristo ele não sofreu decomposição. Lucas capítulo 24 diz, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, a comprovação real de que Jesus Cristo venceu a morte. Apocalipse 1,18 diz que aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno, né? E vários outros textos aqui que mostram que Jesus Cristo, ele de fato venceu a morte. Na pergunta número 53, como foi Cristo exaltado na sua ascensão? A resposta é que na sua ascensão, ou seja, depois da ressurreição, depois de ter aparecido muitas vezes aos seus discípulos, conversado com eles, falando com eles coisas pertencentes ao reino, impondo-lhes o dever de pregar o evangelho a todos os povos, ele subiu aos mais altos céus ao final de 40 dias, levando a nossa natureza. E como nossa cabeça triunfante sobre os inimigos, para ali, à direita de Deus, receber dons para os homens, elevar os nossos afetos e aparelhar-nos um lugar onde Ele está e estará até a sua segunda vinda. Então aqui é o aspecto da ascensão, né? Após a sua ressurreição e após o período de 40 dias ainda nesta terra, Jesus Cristo subiu aos céus para então, de fato, ali elevar os nossos afetos, receber dons para os homens e guardar-nos um lugar
especial. Como diz lá João, né, capítulo 14, o próprio Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito. E ele diz: pois vou preparar-vos lugar. Então, aqui Jesus de fato está cumprindo esta promessa que ele fez aos discípulos, de ir até os céus e preparar lugar para aqueles a quem ele receberá. Atos capítulo 3, versículo 31, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos santos profetas desde a antiguidade. Depois, Cristo também foi exaltado ao sentar-se à direita de Deus. Pergunta 54, diz: Cristo é exaltado em sentar-se à destra de Deus, em ser ele, como Deus homem, elevado ao mais alto favor de Deus o Pai, tendo toda a plenitude de gozo, glória, poder sobre todas as coisas no céu e na terra, em reunir e defender a sua igreja, subjugar os seus inimigos, fortalecer os seus ministros e ao seu povo dons e graças, ou fornecer, melhor dizendo, aos seus ministros e ao seu povo dons e graças, e em fazer intercessão por eles. Veja quantas coisas maravilhosas aqui, não é? Ao assentar-se à direita de Deus, então, o Senhor, ele goza da plenitude da presença do Pai, não é? Ele manifesta sua glória, manifesta o seu poder e governo sobre todas as coisas, no céu, na terra. Ele reúne e defende a sua igreja, ele subjuga os inimigos e também fornece dons aos homens. Paulo, por exemplo, lá em Efésios 1, diz que Cristo pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, né? Mateus, capítulo 28, Jesus aproximou dos discípulos e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E Romanos 8, 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou e agora está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, aqui a gente vê que a exaltação de Cristo, ela consiste então nesse período a partir da sua ressurreição, quando então ele vence a morte, ele subjuga todos os seus inimigos, ele ascende ao céu, está na presença de Deus, para fazer com que todos os seus filhos, aqueles que compõem a igreja, possam de fato ser representados por ele. E é exatamente isso que a pergunta 55 do Catecismo Maior trata, sobre a intercessão. Então Cristo faz a sua intercessão apresentando-se em nossa natureza. Por isso ele é aquele sumo sacerdote que se apresentou na presença do Pai em nosso favor, né? E continuamente, então, pelo mérito da sua obediência, no estado de humilhação, ele se submeteu à lei e foi obediente. Do seu sacrifício cumpridos na terra, ele cumpriu tudo aquilo que foi prescrito pelo Pai. Ele declara que a sua vontade seja aplicada a todos os crentes. Então, a partir da sua obediência, do seu mérito, Cristo então abre as portas para que todos os crentes também possam estar na presença do Pai, respondendo a todas as acusações contra eles. Então, quem nos poderá acusar? Se o diabo vem nos acusar, nós temos o nosso advogado, que é Jesus Cristo, porque ele foi como nós, como figura humana, para nos representar. Ele é o nosso sacerdote perfeito, aquele que venceu a morte, entrou nos céus com o seu próprio sangue, oferecendo ali paz de consciência, não é? Apesar das nossas faltas diárias. E além disso, ele também nos dá acesso com confiança ao trono da graça, para que nós possamos estar ou ser aceitos na presença do Pai. Por exemplo, né, Romanos capítulo 5, Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 6, versículo 16, capítulo 4, versículo 16, diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para favor em ocasião oportuna. Então, a exaltação de Jesus Cristo garante também a cada um de nós o acesso direto, contínuo, presente ao trono do Senhor. E por último, na segunda vinda. Como Cristo será exaltado na sua segunda vinda? O Catecismo, na pergunta 56, diz que Cristo será exaltado em sua vinda para julgar o mundo, em que, tendo sido injustamente julgado, ele foi injustamente julgado, condenado por homens maus, ele virá uma segunda vez no último dia com grande poder e na plena manifestação da sua glória e na de seu Pai, com todos os seus santos anjos, com brado, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus,
para julgar o mundo em retidão. Então este é o último ato, por assim dizer, da autoridade da exaltação de Jesus Cristo. É quando ele virá segunda vez, aparecendo nesta terra para julgar especialmente todos aqueles que foram ímpios. A gente percebe muito isso no livro do Apocalipse, né? Quando de fato a visão que João tem ali é de Cristo vencendo todas as coisas, e ele vem então para julgar definitivamente aqueles que foram contrários a ele e ao seu povo, a sua igreja, desde antes do Novo Testamento. Por exemplo, Lucas diz que porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Mateus 24 diz que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então aqui será o último ato, por assim dizer, do estado de exaltação de Jesus. Então este é o resumo que nós podemos fazer, um breve resumo desses dois estados, humilhação e exaltação. Humilhação, lembre-se, quando ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas tornou-se homem, habitou entre nós. Então, desde a sua concepção, passando pelo seu nascimento, por toda a sua vida, até a morte e até instantes antes da ressurreição, ali todo esse período foi um período no qual nós consideramos estado de humilhação de Cristo, porque ele tornou-se como homem e, portanto, ele assumiu em si todas as formas imperfeitas da humanidade. Mas, ao vencer a morte e ao ressurgir ao terceiro dia, nós então inauguramos o chamado estado da exaltação de Cristo. Quando de fato ele vence a morte, ele agora se ascende ao céu, volta ao céu depois do período de 40 dias ainda neste mundo com os seus discípulos, e ele então está à direita do Pai, onde ele intercede por nós. E o ato final será a sua segunda vinda, quando ele voltar a este mundo para julgar especialmente todos aqueles ímpios que não creram no nome dele, que zombaram dele e que também perseguiram a igreja. Que Deus nos abençoe.